Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o Corinthians está acertado com o Dorival Júnior. Eu vou te contar os detalhes, os bastidores dessa negociação, quando chega a final e também projetar esse jogo da noite importantíssimo pela Copa Sul-Americana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo é que ninguém nasce sabendo tudo. Isso vale para o futebol, para o jornalismo, para a vida e também para os investimentos. E é sobre isso que eu quero falar com você. E quando a gente fala em universo cripto, nossa, parece que a dúvida dobra. Mas não precisa ser assim, né? Por isso que o MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, tá com uma campanha muito legal para você começar a investir com segurança. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma conta de graça em menos de 5 minutos. Depois, você investe R$ 50 em qualquer ativo da plataforma. Pronto. Em até 7 dias, o MB deposita R$ 25 de crédito na tua conta. Simples assim, sem pegadinha. Mas ó, fique esperto, você tem que investir esses R$ 50. Não adianta deixar o dinheiro parado lá, senão não ativa o bônus, beleza? Então, se você estava esperando um empurrãozinho para começar a desbravar o universo cripto, começar a investir com segurança, chegou a hora. É com o mercado Bitcoin. Confie e vai. O link está na descrição. Bora? Bom, pessoal, o acerto existe. Dorival Júnior, se tudo der certo, né? A gente sempre tem que esperar. Será o técnico do Corinthians, Fabio Soldado ainda em Florianópolis. Aliás, quando você está vendo esse vídeo, talvez eles já estejam até voltando, retornando, talvez já em São Paulo. Porque nesta quarta-feira foram definidos os últimos detalhes aí, né, da negociação envolvendo Corinthians e Dorival Júnior, com a presença do seu advogado, com os advogados juntos, inclusive, né, empresários e tudo mais, minutas para lá, para cá, com todos os detalhes de metas estabelecidas, multa rescisória até o fim do mandato de Augusto Melo, ou seja, fim de 2026, questão com a CBF. Esse foi um bastidor importante. Por exemplo, não impede, obviamente, o Dorival de fechar com o Corinthians o vínculo que ele ainda tem com a CBF, até em termos de rescisão, né? Em termos de valores que ele tem a receber. Ele não vai perder esses valores. O que ele negociou com a CBF é a parte. O que o Dorival quer, o que ele pediu nessa quarta-feira foi que o processo de confirmação, né, de assinatura da rescisão e confirmação dela no BID fosse acelerado, todo esse processo, para que, enfim, ele pudesse seguir a sua vida e trabalhar no Corinthians. Era uma coisa que estava morosa, né? Ele não estava trabalhando, então ninguém estava muito preocupado, ele tem valores a receber e a coisa foi meio que, de repente, vem a proposta do Corinthians, ele chegou pro advogado e falou assim, não, olha só, antes de eu fechar com o Corinthians, até porque eu tenho que estar no BID como treinador do Corinthians, eu preciso que a minha rescisão como treinador da seleção esteja publicada no BID e com isso essa assinatura confirmada, né, tudo firmado ali e os valores definidos de que maneira irei receber. Então tudo isso foi realizado também nesse dia e também, claro, a negociação com o Corinthians nos valores estabelecidos, né? O Fabinho Soldado fez uma proposta, ele através do staff fez uma contraproposta, então valores, tempo de contrato, aquela coisa toda, então tudo isso definido nessa quarta-feira. Tá, mas por que já não está em São Paulo? Existe uma expectativa, tá? Não é uma confirmação, mas é uma tendência muito forte de que na quinta-feira agora, nesta quinta-feira, você está vendo o vídeo nessa quinta-feira, o Dorival já esteja chegando em São Paulo com o Fabinho Soldado, conheça, né, as dependências do clube e tudo mais, e esteja presente, inclusive, no estádio, na Neoquímica Arena, na partida diante do Racing do Uruguai e comande o time diante do Flamengo. Esse é um mundo ideal, mas, gente, depois de tudo que aconteceu com o Tite, né, a gente tem que ter muita cautela. O acerto ele avançou, o Dorival quis, o Dorival gostou do projeto, o projeto foi muito bem apresentado pelo Fabinho Soldado, aquela coisa, né, os jantares, liga para lá, liga para cá, chama advogado, empresário que não estava em Florianópolis, chegou até lá para bater tudo juntamente com o Dorival. Então são minúcias, né, que o torcedor às vezes enfim, nem interessa muito, né, mas como a gente está aqui tratando todos os bastidores, né, tudo que envolveu a negociação, então é por isso que eu estou falando para vocês que tá dentro de um processo, né, de um processo em que a coisa tá rolando. É que o Corinthians se atrapalhou muito com a questão Tite, esperou pelo Tite, a coisa não rolou e agora tá realmente definido como Dorival Júnior. E o Dorival,
E aí, via Dorival, né, o que eu posso dizer para vocês é que ele se empolgou com o projeto. Ele, desde sempre, quando avaliou possíveis clubes que ele assumiria saindo da seleção, ele sempre entendeu o Corinthians como um potencial. Pela visibilidade, pela torcida, pelo impacto que tem e pelo time, especialmente, tá? O Dorival fez algumas análises de elencos de postulantes, né, a contar com o seu trabalho. Um deles foi o Corinthians e o Dorival confidenciou que o Corinthians ele tinha convicção de que é um time que pode ir longe, que pode performar melhor, que pode potencializar nas suas mãos. O Dorival tem alguns feitos interessantes, né, nos últimos tempos como técnico, né? Eu gosto sempre de relembrar isso. Por exemplo, no São Paulo, muita gente entende o Dorival como um cara mais insosso, mais linear, como um cara que não é tão inventivo. E, cara, ele tem algumas medidas táticas muito importantes. E eu não faço ideia do que ele poderá fazer nesse time do Corinthians, né? Mas ele certamente vai tentar encontrar mecanismos, né, para que esse time jogue mais. Por exemplo, no São Paulo, quando ele teve uma dificuldade ali no meio de campo, em que o São Paulo tinha contratado muitos primeiros volantes, ele não tinha um segundo volante, ele inventa Alisson como um camisa 8. E ele simplesmente reinventa a carreira desse jogador, que chegou a ser cotado para a seleção brasileira, que teve uma lesão grave, é verdade, mas foi um cara fundamental naquela campanha do título da Copa do Brasil, fazendo uma parceria com o Pablo Maia, espetacular. Ele recupera o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor só jogou com Dorival Júnior. O Wellington Rato, que era um ponta pela direita, mas era um cara que chegou meio com um patinho feio no São Paulo. O Wellington Rato foi um dos pilares da campanha da Copa do Brasil, colocando o Luciano no banco nas finais. E o Luciano, você sabe, né, que ficar no banco não é fácil. Pois bem, na entrevista coletiva, eu estava lá, do título do São Paulo, o Luciano pega o microfone e agradece o Dorival pelo título. Então, você conseguir isso não é fácil, porque botar o Luciano no banco, numa final, para colocar o Wellington Rato, porque o Wellington Rato estava voando ali, não tinha espaço para botar outro jogador. Cara, isso é administração muito bem feita de grupo. O Caio Paulista foi, naquele período ali, um dos melhores laterais esquerdos do país e ninguém mais fala hoje no Caio Paulista. Ele só jogou com o Dorival. O Dorival conseguiu fazer do Caio Paulista um cara muito importante no time. Cara, tô citando alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. No São Paulo, no Flamengo, quando o Bruno Henrique lesiona, foi a única vez em que você não viu egos. Por quê? Porque ele colocou Gabigol e Pedro jogando juntos. Gabigol atrás do Pedro, se sacrificando, inclusive. Aí chega o Tite e o Gabigol, não, eu quero disputar a posição com o Pedro, eu quero ser centroavante. Mas com o Dorival não, ele atacou, ele acatou pianinho, foi um meia, né, um atrás do 9, e os dois fizeram muitos gols naquela temporada e o Flamengo foi multicampeão. Cara, administrar isso não é mole e o Dorival consegue. Então, só para ter uma ideia do que o Dorival pode conseguir com esse time do Corinthians, que tem jogadores valiosos, renomados, que tem muitos jogadores para o meio-campo, mas pouca possibilidade de variação tática, porque eu acho que faltam pontas ainda. Então, na metade do ano, daqui a pouco, o Corinthians pode ir ao mercado, né, com algumas carências detectadas, e aí sim o Dorival conseguir até melhorar essa questão. Mas com o que ele tem, eu já acho que ele vai trabalhar muito melhor. Enfim, o Dorival está sendo esperado nesta quinta-feira, e aí, ao que tudo indica, estará lá na Neoquímica Arena, o anúncio vai acontecer, e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. É só a questão oficial mesmo, e quando não está no papel, a gente não pode cravar, né? Então a gente fica um pouquinho, né, receoso. Mas assim, o acerto existe. Então, se o acerto existe, é muito difícil que agora a coisa não vá para frente. O Orlando Ribeiro será o técnico do Corinthians diante do Racing, buscando aí a primeira vitória na Sul-Americana. Eu não sei, agora mudou, né? Que muda o comando técnico, então às vezes a perspectiva muda. Mas o que o Corinthians quer com a Sul-Americana? Quer simplesmente passear para ver o que rola, focar no Brasileiro, na Copa do Brasil? Eu não sei, mas se quiser alguma coisa, tem que obrigatoriamente ganhar e ganhar bem do Racing do Uruguai nessa quinta-feira. O time tem algumas novidades, como por exemplo, eu ouvi um amém, Hugo Souza de volta. Hugo Souza será titular, está recuperado da lesão na coxa e realmente faz muita falta, muita diferença. Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda. Aliás, eu acho que o Angileri não pode jogar essa fase da Sula, hein? Eu até vi ele na prévia, mas acho que ele não pode jogar essa fase da Sula. Enfim, você tem ali o
o Alan Franco, o Félix Torres, eu acabei de gravar o jogo do São Paulo, tá, gente? Me perdoem. O Félix Torres e o André Ramalho como zagueiros, né? Aí o meio de campo, ele pode botar o Ranieri, o Carrilho e o Bidon ou o Martinez, né? Resta saber como é que o Orlando vai colocar isso, o Bidon ou o Martinez. O Garro ainda não está à disposição e é o único jogador no DM hoje. Único. Olha que legal. Romero, Memphis e Yuri Alberto deve ser o time do Corinthians, com o Coronado, por exemplo, sendo uma alternativa. Não imagino que depois desse tempo parado ele comece o jogo, até porque perdeu espaço, né? Quando o Corinthians podia contar com ele, ele não estava à disposição, então agora ele vai ter que reconquistar essa confiança do torcedor, da comissão técnica. Vamos ver como é que o Coronado se encaixa nesse time, porque, de novo, não tem o meia, né? De novo, não tem o meia, não acho que seja uma dificuldade contra o Racing, mas o Dorival Júnior, no caso, o novo comandante, vai ter que pensar de que maneira pensa o jogo quando você não tiver o Garro e não puder contar com o Coronado, que foi uma condição do trabalho do Ramon nessa reta final. Ele não podia e ele não encontrou soluções. O Dorival vai ter esse desafio também. Tomara que o Garro volte, né, o quanto antes, porque aí sim ele vai ter o melhor do Corinthians para poder explorar e aí o Dorival vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Dorival Júnior, provavelmente o novo técnico do Corinthians. Jogo à noite contra o Racing pela Sul-Americana. É o Corinthians se mexendo, o Hugo Souza voltando. Então, depois de uma turbulênciazinha aí, viu, Fiel? Deu uma mexida e tal, mas as coisas parecem estar se acalmando nesse momento, é o que a gente espera. Então vamos lá, comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Tá feliz com o Dorival? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!